Olá, sebraquianas, sebraquianos, essa turminha aí da internet, né, que estão aí presente comigo no conteúdo online toda semana, mas eu fico feliz porque é uma forma de eu estar pertinho de vocês, da gente estar interagindo, né, e da gente estar contemplando esses conteúdos, que isso, querendo ou não, é um diferencial que vocês estão tendo, né? Estão conseguindo ter um conteúdo online toda semana, estão se capacitando, e quando toda essa agonia passar, todas essas dificuldades passarem, vocês vão estar à frente de muita gente aí, tá certo? Vamos hoje estar trazendo um conteúdo maravilhoso, certo? Só que antes de eu iniciar o conteúdo, eu vou trazer uma reflexão que eu acho muito importante nesse momento que estamos vivendo. A gente está fazendo uma autoavaliação, a gente está buscando a motivação interna, né? E aí eu quero proporcionar esse momento para vocês, tá certo? Então, o nosso conteúdo de hoje vai ser sobre curativos. A gente vai estar aí falando do capítulo 6. Eu peço que vocês acompanhem com o livrinho. Por quê? Porque tem algumas coisinhas que não contém no livro de vocês que vocês podem estar acrescentando, tá? Mas aí o livro está bem orientando como é que vai ser nosso conteúdo online de hoje, tá certo? Então, o assunto é curativos, na página 37, no capítulo 6. Vamos iniciar nossa reflexão de hoje, tá? Eu vou ler um texto para vocês. Espero que vocês gostem, que vocês reflitam, né? Que vocês façam essa autoavaliação, tá? A vida é assim. Problemas todos nós temos. Dificuldades todos nós passamos. Tempestades todos nós enfrentamos. E o que nos diferencia de muitos não é a situação em que vivemos, mas a forma como sobressaímos de cada uma delas sem culpar ninguém. É o jeito com o qual lidamos com cada desafio sem perdermos a nossa fé em Deus. É esta força que fica adormecida dentro da gente e se desperta no meio dos ventos só para nos salvar de tamanhas turbulências. Na verdade, é esta diferença tamanha que nos faz continuar e acreditar que Deus com a gente sempre vai estar. Gente, não desistam, não desacreditem, tá? Estamos passando por um processo de transição, são desafios. Não encarem essa situação em que estamos como um problema, e sim como desafios que devemos enfrentar com sabedoria. Eu acredito que nós, o SEBRAC, enquanto empresa, enquanto escola, né, enquanto pessoas que estão, toda a equipe que estão tendo um olhar sensível para vocês, né? Não vendo só a questão do aprendizado, mas também tendo esse olhar mais sentimental, esse olhar mais sensível. Então, estamos nos colocando à disposição para o que vocês precisarem. Se precisarem desabafar, se precisarem compartilhar uma angústia, estamos aqui dispostos. Eu acho que a caridade, a empatia é o que tem que prevalecer nesse momento, né? A partir do momento que eu escuto o outro, que eu dou a mão ao outro, eu estou fazendo uma caridade, né? Eu estou colhendo e plantando o amor. Então, me coloco à disposição para vocês, para o que vocês precisarem, tá certo? Então, vamos iniciar o nosso conteúdo hoje com essa reflexão, com esse pensamento positivo, com essa energia maravilhosa, para que a gente tenha um dia incrível, um dia iluminado, que a gente possa seguir em frente com muita garra e com muita sabedoria, tá certo? Então, vamos iniciar o conteúdo. Previsão deste conteúdo: conhecer os tipos de feridas e os tipos de curativo que podemos realizar. Lembra que na aula passada a gente viu assaduras, os tipos de lesões, né? Os estágios, as úlceras por pressão. Hoje a gente vai saber como tratá-las e como prevenir essas lesões, tá certo? Primeiro questionamento, e aí eu pergunto a vocês: galerinha da frente, galerinha do meio e do fundão, né? Todo ferimento precisa ser realizado curativo que evite infecção. E aí me responde.
respondam, turma. O que é que vocês acham? Todo ferimento precisa ser realizado o curativo para que evite infecção? Aí a gente diz assim, depende, né? Depende do tipo de curativo. Nem todo ferimento precisa de um curativo totalmente oclusivo, certo? Pode ser um curativo aberto, mas que leve aí alguma substância para ajudar na cicatrização, tá certo? Então, vamos observar como é que funciona os critérios de avaliação dessas feridas, qual é o critério de seleção de cobertura, ou seja, de curativo, certo? Então, eu vou iniciar falando da finalidade dos curativos, tá? Qual a importância de se realizar um curativo? Prevenir e tratar a infecção das lesões contaminadas, evitar a contaminação das feridas limpas, promover a cicatrização, remover exudato. O que é remover exudato? Exudato, gente, é líquido, muita secreção, certo? Promover a hemostasia. O que é hemostasia? Hemostasia, hemo, vem de sangue. Estasia é como se fosse uma compressão, estancar, tá? Então, são aquelas feridas que estão com sangramento e a gente precisa fazer essa hemostasia, fazer esse estancamento, essa compressão, certo? Proteger o leito da ferida. O que é leito da ferida? É o localzinho da ferida, tá? A gente já falou isso na aula passada. Avaliar a dor. Aliviar a dor, ou seja, tem muita ferida que vai ter dor e eu posso estar promovendo um alívio de dor. Manter medicamentos no local, tá? O curativo ele serve também para manter esses medicamentos. Manter um ambiente umedecido. Gente, é necessário que essa ferida ela seja úmida. Ela não pode ser uma ferida seca. A gente precisa promover umidade para que ela consiga cicatrizar. Prestem bem atenção. Só vai ter umidade se a ferida já estiver aberta. Se ela estiver fechada, não pode. Tipo, se não tiver ferida nenhuma, a gente não deve manter o ambiente úmido, senão vai abrir, não é verdade? Reaproximar bordas separadas, ou seja, abrir o supercílio, ficou uma abertura aqui. Eu preciso reaproximar a borda e colocar um curativo, né? Um micropore para fechar. Dá conforto psicológico. Quem aí nunca teve uma criança que se cortou e aí a mãe traz um band-aid mágico, né? É um conforto psicológico, não só para a criança, tá, gente? Mas para o adulto também, para o idoso. Quais são os critérios para a seleção da cobertura? E aí? Como é que eu seleciono a cobertura, o curativo que eu vou utilizar? Primeiro passo, vou analisar como é que se apresenta a ferida, tá? Se ela é seca, se ela tem crostas, se ela tem exudato, ou seja, se ela é muito secretiva, se ela tem necrose, tá? Necrose, o que é? Tecido desvitalizado, aquele tecido morto, aquele tecido preto. Vou analisar o local da ferida para saber qual é o melhor curativo que eu vou utilizar, qual é o tamanho da ferida, qual é o formato, se é superficial ou se é bem profundo. Tudo isso eu preciso analisar para poder escolher a minha cobertura, tá bom? Tipos de curativos. Vamos lá, quais são os tipos de curativos que existem? Semi-oclusivo. O que significa semi-oclusivo? Ou seja, ele não vai ser totalmente oclusivo nem totalmente aberto. Vai ter uma parte que vai estar ocluindo e uma parte que vai estar aberta. Um band-aid, gente, ele é totalmente oclusivo? Não. Ele tem a almofadinha que oclui o local, mas também tem as bordas que vai fazer com que tenha uma troca, né? Então, curativo que oclui parcialmente a lesão e absorve secreções, sendo semipermeável ao ar e à água. Permite a exposição da ferida ao ar, que é a parte que fica mais aberta. Absorve o exudato da ferida, que é a parte mais fechada, né, que fica coberto totalmente. Isola o exudato da pele saudável adjacente, ou seja, olha aí um curativo semi-oclusivo. Uma parte ocluída e uma parte que não está ocluída, tá certo? Aqui também tem a parte ocluída e uma parte que não está tão ocluída. Os tipos de curativo oclusivo, como o nome já diz, ele vai ocluir totalmente o local, gente, totalmente o leito da ferida, para que não tenha nenhuma entrada de bactéria,
bactéria, de micro-organismos, tá certo? Então, ou até mesmo, gente, para evitar que perca sangue, tá? Quais são as vantagens? Vai dar ferida a fim de impedir pneumotórax, ou seja, aquelas feridas de cirurgia grave, né? Que a gente não pode de jeito nenhum que haja a entrada de ar, para não colabar o pulmão, para não colar o pulmão. Impede a perda de fluidos, ou seja, vai impedir a perda de líquidos, promove o isolamento térmico e de terminações nervosas e impede a formação de crostas, tá certo? Tá aqui, ó. Esse é um papel filme específico, é um tipo de curativo que a gente coloca em cima do dreno para evitar que esse dreno seja infeccionado. Tá vendo como é totalmente ocluído? Evita que entre micro-organismo. Aqui é uma cirurgia grave, gente, que tem que estar totalmente ocluída para não entrar nenhum tipo de bactéria. Combinado? E por último não, quase o último, o compressivo. O compressivo, gente, é aquele que a gente vai comprimir para evitar uma hemorragia, tá certo? A gente vai comprimir para evitar que a gente perca o sangue, perca fluxo sanguíneo, tá? É diferente do torniquete. Antes a gente realizava torniquete, hoje em dia é proibido. É uma compressão mais agressiva. Essa compressão agressiva ela pode causar uma necrose no local e perder o membro. Então, essa compressão, gente, é só simplesmente comprimir o local, botar uma atadura que não seja muito apertada e nem muito frouxa, tá? Por último, curativos abertos. Não há necessidade dos ferimentos serem ocluídos. Algumas feridas cirúrgicas, por exemplo. Gente, uma cesárea. Assim que a gente termina a cesárea, a gente oclui, né? Coloca um curativo. Porém, esse curativo é para ser realizado até as 24 horas após a cirurgia. Depois das 24 horas, a gente mantém a ferida aberta, o curativo aberto, somente fazendo a limpeza, né, higienizando e deixando o local seco, certo? Cortes pequenos ou escoriações não precisa ocluir o local. E queimaduras de primeiro grau a gente também não precisa ocluir, não precisa fazer um curativo, tá? Técnica para realizar o curativo. Sempre preparar todo o material para evitar de quando a gente abrir a ferida não ficar saindo para pegar outra coisa. Lavar as mãos, preparar o local para o manuseio dos materiais, preparar uma bancadazinha para que a gente consiga abrir todos os materiais. Ter um lixo específico para o curativo e não utilizar o lixo de casa. Orientar o paciente acerca do procedimento, preparar o campo estéreo, o material utilizado, tá? O campo estéreo, gente, é um local que não pode ter nenhum tipo de contaminação. Lavar a ferida sem friccionar, ou seja, não pegar uma gás e ficar esfregando. Sempre a gente utiliza o soro, jogando o soro em cima, né, de longe, para que faça a limpeza. E sempre como é que vai ser realizada essa limpeza? Do local mais limpo para o local mais sujo. A gente começa pelas bordas e depois vai para o canto mais infeccionado, tá certo? Em presença de tecido de granulação. O que é tecido de granulação? É um tecido que está prestes a cicatrizar. É um tecido bem vermelho, cheio de sangue irrigado, mas o sangue não vai ficar sangrando, não. Agora, se eu friccionar, ele sangra. Tá? Então, apenas eu jogo o jato fisiológico. Mantenha sempre o leito da ferida, ou seja, o local da ferida úmido e as bordas levemente secas. Tem que estar úmido, gente, senão não cicatriza. Recomposição do paciente e do ambiente, lavar as mãos e anotar o que vocês acham interessante. Para que vocês entendam como são os tecidos de uma ferida, eu trouxe esse esqueminha aqui. Por exemplo, aqui é um tecido necrosado, desvitalizado, que eu preciso retirar. E como é que a gente chama essa retirada? Desbridamento. Eu tenho que fazer o desbridamento, retirar essa camada aí preta que está morta. Como é que eu tiro ele? Com o hidrogel ou com a pomada colagenase, que eu vou explicar melhor para vocês. Vamos supor que a gente tirou aqui e ele apresentou essa ferida aqui. Uma ferida que está infeccionada, ou seja, eu preciso controlar essa infecção com antibiótico e com um curativo de carvão ativado, que eu vou explicar para vocês. Tá vendo que essa ferida começou a melhorar,
Ó, aqui já tem tecido de granulação, tecido bonito, mas ainda ela tá soltando muito líquido. Ou seja, precisa absorver esse líquido e proteger esse que tá já cicatrizando. Ou seja, ela vai evoluir para um tecido assim, ó, de granulação. Qualquer coisinha que eu bato nesse tecido de granulação, ele sangra, porque ele tem que estar oxigenando para acontecer a epitelização. Então, o que é que eu faço aqui, gente? Eu utilizo o AGE, que é o óleo de girassol, o óleo Dessane, para umedecer esse local e hidratar, tá certo? Aqui eu já tenho um tecido que está epitelizando, ou seja, que já está cicatrizando. Eu vou hidratar e proteger essa pele. Com o quê? Com óleo de girassol e o hidrocoloide, que é uma placa que protege, certo? Então, eu vou falar de cada solução, de cada cobertura, de cada medicamento. Não se preocupem que eu vou retomar esse assunto de forma prática, tá certo? Quando a gente voltar ao normal. O soro fisiológico, gente, sempre para manter a ferida úmida, né? É importante na formação do tecido de granulação. A sulfadiazina de prata, que tem características bactericidas imediatas, né? Ou seja, a sulfadiazina de prata, gente, é para evitar bactérias, né? E você tem, para ela poder agir, você tem que trocar de 12 em 12 horas. É muito utilizada em queimaduras. A colagenase, lembra que eu disse que é importante para utilizar numa ferida que está necrosada? Por quê? Porque ela desbrida, ela tira aquele tecido necrosado e já auxilia no tecido de granulação que vai ficar, tá certo? Então, é indicado exclusivamente para tecidos necrosados, tá certo? O AGE, que é o óleo de girassol, que é o óleo de Dessane, ele é rico em vitamina A, é um óleo vegetal, tá certo? É importante para irrigar as células, vai ajudar na hidratação, restaura a pele, e ele é um antioxidante, ou seja, ele protege a pele de radicais livres, de poluição, de radiação, tá? Aqui, gente, é o hidrocoloide. Lembra que eu falei da placa de proteção? Que vai ajudar a proteger a ferida. Pronto, ele é uma plaquinha, como se fosse um band-aid grande, só que é uma placa bem confortável. Quais são as indicações? Tratamento de feridas leves e proteção dessas feridas, tá? Proteger, a função dela é proteger, certo? Já o alginato de cálcio, que é o caltostat, ele parece um feltro. É um curativo que parece um feltro. Ele vai ter a função de absorção de exudato, de grande exudato. Aquela ferida que tem muita secreção, ele consegue absorver até 20 vezes mais do que uma gase. Diga aí. Então, a gente economiza muito. E o que é bom nele é que quando a gente vai retirar esse curativo, ele forma um gel, ou seja, não vai ficar aderido à pele. Quando a gente vai retirar esse curativo, ele não dói como uma gase que fica grudado, tá certo? Evita a maceração da pele ao redor da ferida, reduz o número de trocas de curativo, mantém o leito úmido e deve ser trocado no máximo a cada 24 horas, tá? O Safgel, que é o alginato de cálcio em gel, ele vai ser para hidratar a ferida seca, né? E uma ferida, manter um local da ferida úmido. E também ele serve para absorver pouco exudato. O alginato de cálcio em placa, ele absorve muito. Aqui não, é médio a leve, tá? Úlceras de pressão, úlceras de perna, queimaduras, cortes. Hidrogel. O hidrogel, gente, tem a função de absorver, de desbridar, de tirar o tecido necrosado. Então, hidrogel e colagenase, ele tem a função de desbridamento, de retirar o tecido necrosado, tá certo? Porém, não para feridas infectadas, e sim para feridas necrosadas, tá? O carvão ativado. Se eu disser a vocês assim, gente, já ouviram falar que pessoas colocam carvão na geladeira para tirar o odor de peixe ou de alguma outra coisa? O carvão, gente, ele tem essa função de tirar odor, certo? Então, esse curativo, ele é feito também com carvão para tirar o odor de feridas que são exudativas e
fétidas, ou seja, infeccionada. Toda ferida infeccionada, ela fede, tá? Então, deve ser trocada a cada 48 horas. E quando existe uma quantidade de exudato, deve ser trocado com a maior frequência. Não é aconselhável cortar, porque se eu cortar, eu perco o carvão de dentro. E, por último, os filmes transparentes, que vai ajudar a proteger e evitar que haja uma infecção, a entrada de micro-organismos, tá certo? Mas lembrando que só pode ser colocado numa pele que não tenha ferida, que esteja a pele íntegra. A gente utiliza muito em hospital, quando vai funcionar uma veia, quando vai colocar um catéter, porque fica fácil a visualização, né? Saber se está infiltrado, saber se perdeu a veia, fica mais fácil de visualizar. Certo? Qual é a revisão desta aula e a orientação da atividade? Primeiro, eu pergunto quais são os tipos de curativo. Gente, existem 4 tipos de curativo: semi-oclusivo, oclusivo, né? Curativo de compressão e o curativo aberto. Lembra que eu falei? Quais são as finalidades do curativo? São várias. Reaproximar bordas, ou seja, eu já estou dando alguns spoilers, tá? Reaproximar a borda, proteger a ferida de infecção. Quais são os critérios de seleção de cobertura? Como é que eu escolho a cobertura? Eu tenho que fazer uma avaliação da ferida. Qual é o tipo de tecido dessa ferida? Tem necrose? Está infeccionado? Onde é que fica localizada essa ferida? Não é verdade? Qual o tamanho dela? Então, tudo isso a gente viu nesse conteúdo online. As perguntas vão ser essas aí, só que vão ser objetivas, tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado do nosso conteúdo de hoje. Não se preocupem que eu vou estar reforçando esse conteúdo em sala de aula, que é um conteúdo mais prático, e não se angustiem, tá certo? Próximo conteúdo online, né, vai ser o nosso próximo conteúdo online vai ser sobre eu vou fazer como se fosse uma revisão, tá certo? Eu vou falar de ostomias, eu vou falar de sonda, eu vou falar de uma revisão geral com vocês, tá certo? Dificuldades preparam pessoas comuns para destinos extraordinários. Então, eu vou estar reforçando o assunto de ostomias e fazendo uma revisão geral com vocês. Não esqueçam. Um beijo, um forte abraço para cada um e até o nosso próximo conteúdo online para finalizar nosso módulo de noções de enfermagem. Combinado? Até mais, tchauzinho, até a próxima.